Fala galera, hoje é a nossa última aula de funções inorgânicas. A gente vai continuar falando de ácidos e vai falar de sal, reações de neutralização, neutralização parcial. Então vamos lá, classificação dos ácidos. Quanto à natureza, a gente tem ácidos chamados de orgânicos. Esses ácidos orgânicos eles têm presentes uma carboxila. A carboxila é um grupo funcional e ela tem como principal característica a presença de um carbono com uma dupla ligação com oxigênio e uma hidroxila. Mas na maioria das vezes a gente acaba representando dessa forma simplificada, que é a mesma coisa, C, dupla ligação O e uma hidroxila. Qual é o hidrogênio ionizável desse ácido, né? Qual é o hidrogênio que sai em água, a gente viu na última aula. Qual é o hidrogênio que sai no meio aquoso para liberar H+? É esse aqui, ó. É esse hidrogênio ionizável que está nesta posição. Então, toma cuidado, porque assim como eu falei na última aula do ácido do vinagre, né, que era o ácido acético, que é esse composto aqui, ó, CH3COOH, eu tenho outros hidrogênios aqui, mas esses hidrogênios aqui não são liberados na forma de H+ em meio aquoso. Só esse hidrogênio aqui é liberado. Só o hidrogênio presente no grupo funcional é liberado. Então, fica bem atento para isso. Outros ácidos que a gente tem no nosso dia a dia são os inorgânicos. São aqueles que não são derivados de compostos orgânicos, né? Então, praticamente todos os outros ácidos, HCl, HBr, HI, H2SO4, H3BO3, enfim. Outra classificação, se ele tem ou não oxigênio. Então, eu tenho ácidos que não têm oxigênio e ácidos que têm oxigênio. Os que não têm oxigênio a gente chama de hidrácidos. E os que têm oxigênio, oxiácido. Cuidado para não confundir. Oxiácido, tem muito aluno meu que confunde, tá? Oxiácido é diferente de óxido ácido, tá? Não confunda as duas coisas. Oxiácido é um ácido que tem oxigênio. Óxido ácido é um óxido de ametal, tipo CO2, P2O3, aí é um óxido ácido, tá? Então não confunda as coisas. Então HCl, HBr, H2S, né? Nenhum deles tem oxigênio e esses aqui todos têm. Bem intuitivo, né? Número de hidrogênios ionizáveis. Graças a Deus, essas exceções que eu vou mostrar, elas já não são mais cobradas. Eu mostro, mas elas não são mais cobradas de vocês, graças a Deus, que não faz o menor sentido elas serem cobradas. Eu vou até mostrar por que elas são exceções. Mas, basicamente, né, no ensino médio, nos vestibulares, o que está se cobrando é o básico. Ele tem um hidrogênio e ele é ácido monoprótico ou monoácido, né? Tem 2 hidrogênios, ele é um diprótico ou diácido, 3 hidrogênios, triprótico ou triácido, e 4 hidrogênios, que é o máximo, ele é um tetrácido ou tetraprótico, tá? Mas essas duas exceções aqui já foram super badaladas, já foram super discutidas, né? Porque é decoreba, e aí vamos botar decoreba. De uns anos para cá as provas não são mais decoreba, então, pelo amor de Deus, eu estou apresentando que existem ácidos que têm 3 hidrogênios, mas eles são monoácidos e diácidos. Isso é para você saber que existe, tá? E aí a gente vai mostrar por quê. Então, se eu tenho mais de um hidrogênio ionizável, eu já digo que ele é um poliácido, quer dizer, mais de um hidrogênio que pode sair na forma de H+. Aqui a gente observa que nossos 2 hidrogênios estão ligados ao oxigênio. O oxigênio é muito eletronegativo. O que ele faz? Ele puxa o elétron para ele e rompe a ligação aqui, ó, de modo que o hidrogênio sai na forma de H+, sem levar o par para ele. E aí fica o sulfato -2. O oxigênio fica -1 aqui, o outro oxigênio fica -1 aqui, e aí eu tenho sulfato -2. Né? Então, todos os hidrogênios aqui estão ligados de modo a conseguir perder o par de elétrons. Aqui no ácido carbônico também, mesma coisa, ó, o hidrogênio está ligado ao oxigênio, o hidrogênio está ligado ao oxigênio, ele consegue sair fácil na forma de H+. Aqui no ácido nítrico, mesma coisa, o meu hidrogênio está ligado ao oxigênio, mesma situação,
ele consegue sair na forma de H+. Mas aquelas duas exceções, esse ácido ele até consegue se transformar, ele fica migrando de uma forma para outra, mas essa forma aqui é a forma mais importante dele. Como eu falei, não precisa decorar, você só precisa saber que existe. Esse hidrogênio daqui está ligado ao fósforo, a diferença de eletronegatividade é baixa e por isso ele não consegue sair na forma de H+, quando ele está nessa estrutura. Aqui ele até consegue sair, mas ele fica mais tempo nessa estrutura que nessa, então esse hidrogênio que está aqui, ó, ele não sai na forma de H+. E aqui é a mesma coisa, ó, ele tem 3 hidrogênios, mas tanto esse hidrogênio quanto esse estão ligados ao fósforo, ele também não consegue sair na forma de H+, só esse hidrogênio aqui que é o hidrogênio ácido. Então ele tem 3 hidrogênios, mas ele é um monoácido, esse aqui tem 3 hidrogênios e é um diácido. Quanto ao número de elementos químicos, às vezes ele fala que o ácido é binário, então ele tem 2 elementos químicos. Um ácido ternário tem 3 elementos químicos e um ácido quaternário tem 4 elementos químicos. Em relação a grau de ionização, a gente já aprendeu o que é grau, que eu já expliquei isso numa outra aula. Esse alfa aqui é o número de moléculas que ionizam sobre o número de moléculas total. Então, um ácido que ele é forte, se eu botar 100 moléculas, 50 ou mais liberam H+. Se for moderado, de 5 a 50 liberam H+, e se for um ácido fraco, menos que 5%, né? A cada 100, só 5 ou menos que 5 liberam H+. Mas assim, isso aqui vai ser mais usado quando a gente estiver na parte de equilíbrio químico e falta muito para a gente chegar em equilíbrio. Na prática, no ensino médio, primeiro ano, né, nos primeiros momentos que você está aprendendo força, essa regra prática aqui acaba sendo mais interessante. Para hidrácidos, que são ácidos que não têm oxigênio, só tem 3 fortes. E eles estão todos na família 7A ou grupo 17. Então, a gente pensa que o grupo 17, vou botar aqui no cantinho, ele é flúor, cloro, bromo e iodo. Isso aqui está na tabela, você pode consultar. Então, a gente vai dividir, a força aumenta para baixo, só que esses 3 aqui são fortes e esse aqui vai ser um ácido moderado. Então, o HF, que é o ácido de flúor, é moderado, HCl, HBr, HI são fortes e a força crescendo para baixo, tá? Qualquer outro ácido que não tenha oxigênio, então H2S, H2SE, H2TE, HCN, são todos considerados ácidos fracos. Quando ele tem oxigênio, a gente vai fazer uma continha. Normalmente, nos ácidos oxigenados, a gente tem hidrogênio, um elemento e um oxigênio. E aí a gente vai fazer a conta. Que conta que a gente vai fazer? Oxigênio menos hidrogênio. Se der 3, ele é muito forte, se der 2, ele é forte, se der 1, ele é moderado, se der 0, ele é fraco. Então, aqui eu coloquei um exemplo de cada. HClO4, se eu pegar o número de oxigênios e diminuir do hidrogênio, dá 3. Ele é muito forte. 3 menos 1, 2, ele é forte. 4 menos 3, 1, ele é moderado. 3 menos 3, 0, ele é fraco. Tem uma única exceção, tá? A exceção que a gente tem é o ácido carbônico, porque quando eu faço 3 menos 2, vai dar 1. Ele era para ser moderado. O problema é que o ácido carbônico, que é o H2CO3, ele é instável. Por ele ser instável, ele acaba quebrando em água e CO2. E aí, justamente, essa quebra, essa decomposição dele faz com que ele seja fraco e não moderado como a gente esperaria. Ácido carboxílico, de um modo geral, a gente vai considerá-los fracos. Para efeito de questões de primeiro ano, a gente vai considerá-los fracos. Tem ácido orgânico que é mais forte que ácido orgânico? Tem ácido orgânico que é mais forte que inorgânico? Tem as duas coisas. Mas os ácidos orgânicos, né, os ácidos carboxílicos considerados fortes, são muito pouquinhos, tá? Eles são muito pouquinhos, são muito raros. Então, quando você olhar para um ácido orgânico, a primeira coisa que você vai pensar, provavelmente ele é fraco, porque na maioria das vezes vai ser. Quanto à volatilidade, diferente das bases, né, a base só tinha uma volátil, que passava para o estado gasoso fácil, que era o hidróxido de amônio. Aqui é exatamente o contrário.
eu tenho praticamente todos os ácidos são gases ou muito voláteis, e só esses 3 aqui são fixos, que é o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o ácido bórico. Só eles têm ponto de ebulição elevado, eles não volatilizam. Todos os outros são ou na forma gasosa já, ou são bastante voláteis. Então, só tem que gravar esses 3 aqui. Nomenclatura. Como é que eu dou nome para os ácidos? A gente vai ter que separar hidrácido de oxiácido. Oxiácido eu já até ensinei, porque quando eu ensinei os óxidos, eu falei que óxido em água virava ácido e o nome era o mesmo. O hidrácido é que a gente ainda não tinha falado. Então, eu vou repetir os oxiácidos, tá? Então, vou escrever ácido, nome do elemento e hídrico. Então, bem tranquilo, ó, nenhum deles tem oxigênio. Então, aqui é cloro, ácido clorídrico. Aqui é enxofre, lembra que enxofre, tudo de enxofre é sulfur. Então, ácido sulfídrico. Aqui, ácido bromídrico, ácido. O grupo CN- é o grupo ciano, tá? E aí, CN- cianídrico. Ácido com iodo, iodídrico, ok? Se fosse flúor, fluorídrico. Tranquilo? E oxiácido, aí tem a tabelinha, lembra da tabelinha? Eu já ensinei essa tabelinha para vocês. Começando pela família 7A, em termos de ácido, né? É a família que vai ter o NOx mais 7. Tem o manganês também que chega a mais 7. Então, só o manganês e a família 7A que vão conseguir ter esse grupo perico, tá? Então, se fosse manganês, seria permangânico, aí cloro, com NOx mais 7. Perclórico, bromo perbrômico, iodo periódico, tá? Sempre lembrar que ele vai voltando de 2 em 2, sempre de 2 em 2. Então, de mais 7 para mais 5, de mais 5 para mais 3, de mais 3 para mais 1. Perico, icuoso, hipuoso. Então, se tiver bromo com NOx mais 5, ele vai ser ácido brômico. Se tiver iodo com NOx mais 3, ele é iodoso. Se tiver cloro com NOx mais 1, ele é hipocloroso. Família 6A, o maior NOx é mais 6, aí todas as outras famílias a gente parte do ico, tá? Então, o maior NOx da família 6A é o mais 6, aí eu vou voltando de 2 em 2, então mais 6, mais 4, mais 2, icuoso, hipuoso. Esse aqui é pouco comum porque ele não tem estabilidade. Mesma coisa 5A, maior NOx da família é o mais 5, própria família, identifica o maior NOx. Então, mais 5, mais 3, mais 1, sempre voltando de 2 em 2, sendo 1 também de pouca estabilidade. Então, normalmente eu vou ter 3 e 5. Família 4A, mais 4, mais 2, maior NOx sempre coincidindo com a própria família. E a 3A que tem NOx fixo mais 3, tá? E aí a gente vai raciocinar em cima desses NOxes. Então, calculando o enxofre aqui, você vai ver que ele é mais 6. Como ele é da 6A, é o maior NOx que a família pode ter. Então, a terminação dele é ico, ácido sulfúrico. Calculando o nitrogênio aqui, eu vou encontrar mais 5. Ele é da 5A, o maior NOx que a família dele pode ter. Então, terminação ico, ácido nítrico. Aqui a gente já explicou, já falei sobre esse cara e vou falar de novo, porque ainda vou repetir isso. O fósforo da família 5A, então ele tá com NOx aqui mais 5, só que o fósforo a gente já viu que pode ter metaperiorto, e eu vou conseguir esse fósforo aqui, ó, com 3 águas. Eu vou falar disso de novo mais lá na frente hoje ainda, tá? Mas esse cara aqui seria o ortofosfórico, e o orto pode ser dispensado, então ele pode ser chamado apenas de fosfórico. O cloro aqui é mais 5, só que o maior NOx da família do cloro não é mais 5. O maior NOx da família do cloro, que é da 7A, é mais 7. Então, mais 7 é perico, mais 5 ico. Esse aqui é o ácido clórico. Carbono aqui é mais 4. Como ele é da 4A, é o maior NOx que ele pode ter. Então, NOx mais 4, ico. Esse cara é o ácido carbônico, que é carbono mais ico carbônico. Aqui, esse cara é um caso à parte, tá? Esse cara aqui é um caso à parte. Ele veio do ácido sulfúrico, só que ele ganhou um oxigênio extra. Lembra que a gente tinha explicado que quando eu tiver um oxigênio ligado a outro oxigênio, que eu teria, né, um grupo peróxi? Pois é, ele tem um oxigênio ligado a outro oxigênio. Você vê que ele tem um oxigênio a mais que o ácido sulfúrico. Então, ele tem a mesma fórmula do ácido sulfúrico, só que um dos oxigênios que estão presentes ali nas hidroxilas
é um O ligado a outro O, por isso peróxido sulfúrico, que ele tem um oxigênio extra, mas o NOx do enxofre aqui não vai dar mais 6, ele vai dar diferente de mais 6, tá? Mas por conta disso, ele vai dar mais 8 quando eu fizer essa continha aqui. Mas é por isso, tá? Porque ele tá com oxigênio a mais aqui. Bom, aqui o cloro tá com NOx mais 7. Mais 7 é o maior NOx da família dele. Então, ácido perclórico, né? Perico, NOx mais 7. O enxofre aqui tá mais 4. Ele é da família 6A. Então, mais 4 não é o maior NOx dele. Aí lembra, mais 6, mais 4. Então, mais 6 é íco, mais 4 oso. Então, enxofre é sulfur, então sulfuroso. Aqui o bromo, quando eu vejo o NOx dele é mais 1, só que ele é da família 7A. Então, mais 7, perico, mais 5, íco, mais 3, oso, mais 1, hiposo. Então, ele é o hipobromoso. Treino, galera. Uma outra substituição que a gente pode fazer é quando a partir de um ácido oxigenado eu troco um oxigênio por enxofre. Aqui o ácido sulfúrico eu tirei um oxigênio, botei enxofre no lugar, que eles são da mesma família, né? E aí quando eu faço essa troca, o sulfúrico vira tiosulfúrico. O ácido ciânico, se eu tirar esse oxigênio e botar um enxofre no lugar, o ciânico vira tiociânico. Então esse termo tiosulfúrico, tiosulfato, tiociânico, tá? Sempre quando eu substituir um enxofre no lugar de um oxigênio. Bom, como é que eu vou fazer a ionização dos ácidos? Eu tenho que saber se ele tem 1, 2, 3 hidrogênios ionizáveis e o certo seria tirar um de cada vez. A não ser que eu peça ionização completa, aí eu quero que você faça ionização completa. Você vai tirar todos os hidrogênios de uma vez só. Mas muitas vezes o correto é você tirar um hidrogênio de cada vez. Então, o que a gente vai ver aqui, ó. O HBr, ele tem, na forma mais completa, a gente já viu que tem duas formas, a completa e a simplificada. Na maioria das vezes, vocês vão fazer a simplificada. Se eu for fazer a completa, aqui ele tem um hidrogênio ionizável só, o hidrogênio passa daqui para cá, esse grupo vira o H3 ou mais e libera o Br-. Por que é Br-? Porque tem um hidrogênio só. Ou na forma simplificada, quebra aqui, H mais para um lado, Br para o outro. Essa é a forma que a gente vai usar mais. Aqui, vou fazer a forma completa, tá? Tem 2 hidrogênios ionizáveis. O correto é você tirar um de cada vez. A não ser que eu peça direto a ionização completa. Aí você pode já colocar, né, os 2 H+ de uma vez. Mas aqui, ó, tirei um hidrogênio só. Então, o hidrogênio que era daqui passou para cá. E aí ele formou H3O+. Como perdeu um hidrogênio só, ele manteve um dos hidrogênios aqui e ficou HSO4-. Aqui, o próprio HSO4- vai perder o outro hidrogênio para cá, vai virar H3O+, e vai virar sulfato -2. Eu posso somar essas duas reações e virar uma reação só, tá? Vou até fazer isso aqui para você ver, não preciso fazer em todos, mas eu posso somar essas duas reações, posso cortar esse cara com esse, e aí a completa, se eu te pedisse a reação completa, você faria o quê? H2SO4 mais 2 H2O, dando 2 de H3O+, mais sulfato -2. Tá, mas isso aqui, como eu falei, né, é uma equação completa quando eu digo pra você que eu quero ionização completa. Caso contrário, você tem que fazer uma ionização de cada vez. Esse cara aqui, como eu falei, você tem que saber que isso existe. Então, não precisa decorar, não vou cobrar isso em prova. A maioria dos vestibulares não cobra mais, mas você precisa saber que existe. Então, ele aqui tem 3 hidrogênios, mas só um não tem possibilidade de sair. Só um é ionizável, os outros 2 não tem possibilidade de sair. Então, você tira só o hidrogênio, aqui ele não tem várias etapas porque ele é um monoácido. Então, embora ele tenha 3 hidrogênios, lembra que só um sai, eu mostrei por quê. Aqui, esse ácido sulfúrico, já falei que ácido fosfórico, os 3 são ionizáveis. Se os 3 são ionizáveis, eu vou tirar um de cada vez, tá? Daqui dos 3 hidrogênios, tirei um hidrogênio, joguei para cá, formei o H3O+, e ficaram 2 hidrogênios. Como sai um hidrogênio só, a carga é -1. Aqui, 2 hidrogênios, eu vou tirar um hidrogênio, vou passar para cá, vou formar H3O+, e aí que a carga já estava -1,
perdi um hidrogênio, vai ganhar mais uma carga negativa, vai ficar menos 2. E agora eu vou tirar o terceiro hidrogênio. Então, eu tenho o HPO4 menos 2, perde hidrogênio, o hidrogênio vem para cá, forma o outro H3 ou mais, e esse hidrogênio que saiu, ele gera a forma ácida e libera o PO4 menos 3, porque ele libera uma carga negativa aqui. Se eu quisesse fazer a equação completa, né, se eu pedir a deionização completa desse cara, o que você vai fazer? Esse cara corta com esse cara corta com esse, e aí você poderia fazer, se eu pedir na ionização completa, H3, PO4, 3 águas, 3 de H3 O+, e PO4 menos 3. Essa é a ionização completa. Como eu falei com vocês, gente, toma cuidado para não confundir H3PO2, H3PO3 com H3PO4. O H3PO4 é o que vocês precisam saber, precisa fazer, precisa, né? Isso aí não pode esquecer. E os 3 hidrogênios do H3PO4, que é o ácido de fósforo mais importante, são ionizáveis. Então, tá aqui relembrando como eu falei que eu ia fazer, né? Aquilo que eu já tinha feito. Quem não viu a aula de óxido, acho legal ir lá dar uma olhadinha. P2O3 e P2O5, eles têm os 3 graus de ionização. Lá eu detalho mais, aqui é só uma recordação. Então, P2O3 com uma água, P2O3 com 2 águas, P2O3 com 3 águas e a mesma coisa com P2O5. Daqui, o único que você precisa saber decorar e tudo mais é esse camaradinho aqui. Ele é o mais importante. Tem que saber que os 3 hidrogênios são ionizáveis do ácido, tem que saber que para fazer o ácido fosfórico é P2O5 com 3 águas. Os outros é importante saber que existe o metafosforoso, piro, orto. Esse meta, piro e orto a gente viu que está ligado à quantidade de águas. Então eu tenho aqui uma água, 2 águas, 3 águas. A mesma coisa, ó, meta, piro, orto. Uma água, 2 águas, 3 águas. Esse comportamento também pode ser encontrado no boro, no arsênio, no antimônio e no silício, mas o fósforo é mais importante. Então aqui é só uma fala para você saber que existe, mas também não é obrigada a decorar, mas eu sou obrigada a dizer. E para acabar a última função, função sal. A função sal, gente, ela, além de ser uma substância muito higroscópica, ou seja, ela absorve muito água, ela é uma substância iônica, né? Não existe sal líquido, não existe sal gasoso, tá? Todo sal é sólido, tem alto ponto de fusão, enfim. Uma das características que você pode ver essa higroscopia é quando você observa um saleiro em dia de muita chuva. Em dia úmido, dia de chuva, o saleiro em pedra, né? É porque ele absorve água. O cristal dele absorve água. Então, como é que eu formo um sal? Uma reação entre um ácido e uma base, reação de neutralização. Claro que outras reações podem gerar sais, por exemplo, dupla troca entre sal. Então, sal A, sal B, vai gerar sal C e sal D. Então, é um sal mais um sal, dando um terceiro e um quarto sal, né? Dupla troca. Mas, assim, a principal característica, né, é pensar que todo ácido pode ter vindo a partir de uma reação entre um ácido e uma base, tá? Então, essa é chamada reação de neutralização ou de salificação. E aí é bem fácil da gente identificar, porque na maioria das vezes a gente vai fazer a neutralização completa. E quando eu faço a neutralização completa, um H+, mais uma hidroxila tem que dar água. Então, vou pegar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. Por exemplo, CaOH2 mais H2SO4. Se eu fosse você, eu começava sempre pensando na formação da água, porque na verdade o sal ele não é tão importante, a água é mais importante. Então, olha só, eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidroxilas. Para cada um hidrogênio eu preciso de uma hidroxila. Se eu tenho 2 hidrogênios e 2 hidroxilas, eu consigo formar 2 águas. E aí, como é que eu vou fazer o sal? Sempre começando pelo metal da base e pelo ânion. Lembra que você tirou os hidrogênios aqui? O ânion do ácido. Mas feito isso, você tem que olhar para as cargas. O cálcio é da 2A, então ele vale mais 2. E o SO4? Você que tirou 2 hidrogênios, então o SO4 é menos 2. A soma de carga já deu 0.
Então, esse mais 2 e esse menos 2, na verdade, você não precisa escrever. Então, vou até apagar ele aqui, ó. Você, na verdade, não precisa escrever isso aqui. Isso aqui foi só para você identificar o composto. Bom, agora a gente vai fazer o balanceamento. Um cálcio, 2 hidrogênios. Aqui eu tenho, na verdade, 2 não, né? 4. Tem 2 aqui, 4 hidrogênios. Um enxofre, e eu tenho 6 oxigênios, 6 oxigênios. Fê, vai ser sempre tão fácil assim? Claro que não, né? Vou pegar mais 2 exemplos para você ver que nem sempre é tão simples assim. Vou pegar o KOH e vou pegar o H2S. Então, ó, primeiro, eu tenho que ter para cada um hidrogênio um hidroxila. Eu tenho uma hidroxila só, mas tenho 2 hidrogênios, então vou precisar de 2 hidroxilas. Aí sim, 2 hidroxilas e 2 hidrogênios, eu vou fazer 2 águas. O que sobrou? Ó, 2 potássios, então, K2 e um enxofre, S. Se você quiser ter certeza disso aqui, o potássio é dar um A, mais 1. E o enxofre, se você tirar os 2 hidrogênios aqui, você vai ver que ele é menos 2. Então, mais 1 com menos 2 não deu 0. Na verdade, eu cruzei aqui, ó. O 1 veio para cá e o 2 veio para cá. Vou apagar essa parafernália toda e vou fazer mais um exemplozinho chatinho para vocês verem que funciona. Imagina que eu tenho isso aqui, ó. Vou pegar HCl mais AlOH3. Ó, um hidrogênio, 3 hidroxilas. Eu vou precisar de 1 para cada. Então, eu preciso de 3 hidrogênios para 3 hidroxilas e vou formar 3 águas. Tem 3 cloros e 3 alumínios, e um alumínio, sempre escrever o metal na frente, tá? Sempre procurar o metal da base na frente. Então, o alumínio e cloro. Eu tenho um alumínio só, que esse 3 é da hidroxila, eu tenho um alumínio só e tenho 3 cloros. Se quiser confirmar isso aqui, é só lembrar que o alumínio é mais 3, que ele tem inox fixo, e o cloro, por aqui você vê que ele é menos 1. Então, menos 1, tá? E aí eu tenho cruzando aqui a AlCl3. Bom, conceito de sal, a gente tem o conceito de arrênio, qualquer composto iônico que libera pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, e o prático, né? Qualquer composto que eu possa formar a partir da reação entre um ácido e uma base. Como é que eu vou dar nome para os sais? Eu preciso conhecer o nome do ácido. Sem o nome do ácido eu não consigo dar nome do sal, não. Então, se era um ácido clorídrico, vai virar cloreto. Bromídrico vai virar brometo. Iodídrico, iodeto. Cloroso, clorito. Sulfuroso, sulfito. Sulfúrico, sulfato. Clórico, clorato. Perclórico, perclorato. Então, o pessoal ainda faz frasezinha aqui, com ácido clorídrico não me meto, gostoso pirulito, bico de pato, enfim, dá para gravar esse troço aí. Aqui tem alguns exemplos de formulação de um sal. Como é que eu vou formular um sal? A gente já aprendeu isso, porque é formulação de composto iônico, então você já sabe fazer o sal. Você tem um ácido e uma base, o que você vai se preocupar? O hidrogênio junta com a hidroxila para formar a água. Você vai pegar o metal, que é o cátion, depois o ametal, que é o ânion. Se a soma der 0, beleza. Se não der, a gente vai cruzar. Então, ó, sempre o positivo na frente do negativo. Sempre o cara que veio da base na frente do cara que veio do ácido. Se der 0, já fica como tá. Se não der 0, é só inverter. Então, esse camaradinho aqui, ó, se der 0, vai ficar só CA, se não der 0, C com X embaixo, que esse cara passou para cá, e o Y passa para cá. Bom, gente, como eu falei, todo sal é um composto iônico. Então, assim, formular um sal, formular um composto iônico, que a gente já fez um monte de exercício de composto iônico. Quem não assistiu a aula de compostos iônicos, eu fiz vários exercícios de formulação de compostos iônicos. Dá uma olhadinha lá. Aqui, ó, pra gente lembrar, né? Então,
um ácido que é fluorídrico, quando ele virar um sal, ele vira fluoreto. Então, por exemplo, NaF, fluoreto de sódio, CaF2, porque o cálcio é mais 2 e o flúor é menos 1, e aí eu cruzei, né? CaF2, fluoreto de cálcio. Se eu tiver um ácido clorídrico, ele vira cloreto. Aí a lógica é a mesma. Cloreto de cálcio, cloreto de amônio, cloreto de cloreto de ferro. E aí tem que tomar só cuidado, gente, porque se o NOx do elemento da frente for variável, eu tenho que seguir aquela regra, né, do líquido-oso ou do NOx mais 1, mais 3, mais 2, mais 4, enfim. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um cloreto de ferro, FeCl2, o ferro tem NOx mais 2 e mais 3. Como o ferro pode ser mais 2 e pode ser mais 3, eu preciso ver que ferro é esse. Pelo NOx aqui, a gente vê que ele é ferro 2. Então, eu tenho que escrever cloreto de ferro 2 ou cloreto ferroso. E se for FeCl3, cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. Lembrando que ferro 2 e ferro 3 em algarismo romano, tá? E aí vai seguindo a lógica, né? Bromídrico virou brometo, iodídrico, iodeto, cianídrico, cianeto. Aqui já tem oxigênio, então oxigênio, lembra, terminação ico, não é hídrico, é ico, só ico. Ico vira ato, então nítrico, nitrato, clórico, clorato, perclórico, perclorato. E tudo que é oso vira ito, então cloroso, clorito, hipocloroso, hipoclorito, nitroso, nitrito, tá? Quando é que a gente tem os hidrogeno-ânions? O hidrogeno-ânions é quando a gente não teve uma neutralização completa. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver aqui, ó, NaOH mais H2SO4. Se eu não acertar esse balanceamento aqui, se eu deixar aqui obrigatoriamente 1 para 1, tá? Porque o certo seria a gente colocar 2 aqui na base, né? Mas às vezes eu não tenho base suficiente. Às vezes no laboratório não tem base para eu colocar a quantidade que eu preciso. E aí só um desses hidrogênios vai ser neutralizado. Então eu vou formar só uma água, eu deveria formar 2, mas nesse caso, por falta da base, vai formar uma água só e um desses hidrogênios fica. Então, ó, NaHSO4. Então, ele é um hidrogenossal, tá? E esse cara aqui, ó, um hidrogeno-ânion. Ele é um ânion que ainda tem hidrogênio. Então, de um modo geral, tá? Como é que eu vou dar nome para esses caras aqui? Eu vou usar o termo hidrogeno sulfato de sódio, tá? Então, esse aqui é um hidrogeno sulfato. Em alguns casos, tá? Se sobrarem mais de um hidrogênio, sobrar 2, 3 hidrogênios, a gente tem que indicar isso no nome. Bom, então aqui eu vou dar vários exemplos, tá, galera? Então, o H2S, a gente esperaria que ele virasse direto isso aqui, né? Que a gente esperaria que o ácido sulfídrico virasse direto sulfeto. Mas lembra que ele pode ainda passar por esse processo aqui. Lembra que a gente falou que tira um hidrogênio de cada vez, né? E aí sobrou um hidrogênio, ele vira... Esse cara é o sulfeto, esse aqui é o hidrogenosulfeto. Só que é aquela história, galera, olha só. O mono é dispensável, até para dizer que é um hidrogênio só, o mono é dispensável. O nome dele é hidrogenosulfeto. Antigamente, o pessoal chamava de sulfeto monoácido. Quer dizer, como se tivesse um hidrogênio ácido. Esse nome já não está se usando mais, tá? Eu vou até marcar aqui o nome que se usa hoje. Mas é aquela história. Vai que você vê esse nome aqui. Não é mais comum, mas pode ser. E um outro nome que pode ser possível para ele também é o bisulfeto. Mas o bisulfeto eu só posso usar quando eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis. Mas, gente, grava hidrogeno sulfeto que já tá de bom tamanho, tá? Então, esse cara aqui era o sulfídrico, hídrico vira eto, então sulfídrico viraria sulfeto se ficar um hidrogênio, hidrogeno sulfeto. Vou dar outros exemplos.
Então, ácido sulfúrico, esse aqui é enxofre, tem NOx mais 6, ele é da 6A, tem NOx mais alto. Ico vira átomo, então esse aqui é o sulfato. Se ficar um hidrogênio, hidrogenosulfato é o nome mais importante. O mono é dispensável, sulfato monoácido é um nome antigo, e bisulfato é um nome comercial, mas que nesse caso é pouco usado. Aqui com ácido carbônico, então ele é mais 4, carbono aqui é mais 4, ele é da 4A, é o maior NOx que ele pode ter. Então, ácido carbônico, o Ico vira átomo, ele vira carbonato. Se ficar um hidrogênio, hidrogeno carbonato. Esse nome aqui é um nome que está sendo pouco usado, vou marcar aqui que esse é um nome importante, só que nesse caso aqui eu vou ter que marcar o bicarbonato também, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar do bicarbonato de sódio, né? Então, esse termo bicarbonato, ele é bastante usado, tá? Então, nesse caso específico do bicarbonato, é bom saber os dois. Aqui, eu já tenho 3 hidrogênios ionizáveis, galera. Então, esse aqui eu já mostrei para vocês várias vezes que é importante saber, né? Esse fósforo aqui é mais 5, ele, na verdade, seria o ortofosfórico, mas o orto é dispensável. Aí, a gente consegue chamar só de fosfórico. E aí, Ico vira átomo, e aí, se ele perder todos os hidrogênios, ele vira o fosfato. Só que ele pode perder aos poucos, né? Então, se ficarem 2 hidrogênios, aí eu tenho que dizer, ó, dihidrogeno fosfato, ó, 2 hidrogênios no fosfato, dihidrogeno fosfato. E aqui, ou só hidrogeno fosfato ou monohidrogeno fosfato. Aqui não precisa colocar não, mas o di é obrigatório. Repara que nesse caso específico foi o único caso que a gente não botou o termo bisulfato, bicarbonato, bifosfato, não existe. O bicarbonato existe, o bisulfato existe, o bisulfeto existe, mas o bifosfato não existe. Porque o termo bi só serve quando eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis e aqui eu tenho 3. Neutralização total já ensinei, né? Quando todos os hidrogênios reagem com todas as hidroxilas, formando todas as águas possíveis. E neutralização parcial eu também já falei, quando nem todos os hidrogênios conseguem neutralizar todas as hidroxilas, ele não consegue formar todas as águas possíveis. Aqui eu tenho um outro exemplo. Na verdade, esse cara aqui eu coloquei separado para você acompanhar a cor, mas ele é o CaOH2. Eu só separei as hidroxilas para manter as cores, né? Aqui eu vou ter a proporção de 1:1. Dessa vez eu não tenho ácido suficiente. Aquele outro exemplo que eu dei, eu não tinha base suficiente. Agora eu não tenho ácido suficiente. Meu ácido no laboratório está acabando, por exemplo. E aí eu tenho HNO3. Eu vou ter um nitrato que vai juntar com cálcio, mas vai sobrar uma das hidroxilas. Então, ó, hidroxinitrato de cálcio. Com hidrogênio é hidrogeno alguma coisa, com a hidroxila é hidroxinitrato de cálcio. Aí esse hidrogênio junto com essa hidroxila formou a água. Então o que eu fiz foi só jogar esse nitrato aqui no lugar dessa hidroxila aqui, tá? Só fiz trocar eles de lugar. Peguei o nitrato, joguei aqui com a hidroxila, hidrogênio juntei com a hidroxila e formei água. Aplicação, aí você vai me perguntar de novo, Fê, tem que saber? Cara, se for fazer Enem pela milionésima vez, sim. Se não for fazer Enem, não é tão importante, não. Mas se for fazer Enem, tem que saber. Então, tem que saber que o cloreto de sódio é um sal de cozinha, tem que saber que ele está presente no soro fisiológico, tem que saber que ele está presente no soro caseiro, que a gente bota açúcar e sal na água, né? Tem que saber, tá? Hoje, é uma lei que diz que todo sal de cozinha ele tem que ser acrescentado de iodeto de sódio ou de potássio para evitar o bócio, que é uma doença da tireoide, tá? Então, isso é importante saber que você pode ter, às vezes, tá? Teve uma questão da UERJ que ele falou do iodato também, tá? Esse cara também é menos comum, mas pode ser que ele esteja presente também no sal de cozinha, junto a iodato de sódio ou iodato de potássio. Bicarbonato de sódio foi aquele que eu falei com você, né? O nome oficial dele é hidrogeno carbonato de sódio, mas ele é mais conhecido como bicarbonato, sólido de cor branca. Ele é usado como antiácido. Todos aqueles antiácidos efervescentes, estomazil, sal de frutaeno, todos eles têm esse bicarbonato.
alguns fermentos químicos, aqueles fermentos em pó, né? Também. Ele é utilizado... Lembra quando eu falei do CO2, que o CO2 estava presente em extintores de incêndio? Pois é, o CO2 presente no extintor de incêndio veio a partir da decomposição desse cara aqui. Então, o NaHCO3 é decomposto e ele acaba gerando uma espuma, né? Ele acaba gerando uma grande quantidade de CO2 na decomposição dele. E aí esse CO2 que a gente usa na decomposição, ele acaba apagando fogo, tá? Se você assoprar o fogo, ele apaga, né? Então, a decomposição dele gera CO2 e esse CO2 acaba apagando o fogo. Outro uso também importante é nos antitranspirantes, porque ele tem caráter básico, aquele cheiro de CC é cheiro de ácido. Ácidos normalmente têm cheiro ruim, e aquele cheiro do CC, aquele cheiro do sovaqueira, né, aquela brabeira, é cheiro de ácido, e aí neutralizando com uma base, é uma base que não ataca a pele, mas uma dica importante, tá? Eu não posso ficar usando esses antitranspirantes sempre, porque eles podem entupir os canais, né, de suor, de liberação de suor, e pode dar infecção nas axilas. Então, fique esperto com isso. E aí, fermento eu já falei, né? Aqui tem a reação, né, dessa de liberação do CO2 no estômago quando você toma lá o Estomazil, quando você toma, né? Então, a gente tem aqui uma reação em que o sódio junta com cloro, uma dupla troca, tá? O sódio junta com cloro e dá NaCl. Esse grupo aqui, o bicarbonato, junta com hidrogênio e vai formar o H2CO3, que é o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico, ele é instável. Por ele ser instável, ele se decompõe em água e CO2. E aí isso aqui gera o arroto. Então, toda vez que você toma antiácido à base de comprimidos efervescentes, você vai ver que você vai arrotar. Isso também acontece quando você vai tomar vitamina C. Carbonato de sódio, né, também composto como barrilha, também chamado de soda, muito usado na fabricação de vidro, tratamento de água. Fluoreto de sódio, normalmente usado em pasta de dente. Tudo que é pasta que tem flúor, né, na verdade são fluoretos. Ele acaba no lugar, tem um verniz no nosso dente chamado hidroxiapatita. A hidroxila é substituída pelo flúor. A hidroxila, ela pode ser atacada por ácido. Então, se você comer muito alimento ácido, tomar muita Coca-Cola, tomar muito café, comer muito abacaxi, você pode desgastar o dente. Mas se o flúor trocar de lugar com a hidroxila que tem no seu dente, esse novo composto formado, ele acaba não sendo atacado pelos ácidos e aí a cárie acaba não sendo efetiva. Se não tem formação de cárie, tem menos. Nitrato de sódio, salitre do Chile, uma reserva enorme no Chile, por isso o nome. Ele é muito utilizado para fabricação de fertilizante e bombas. Aquilo que eu falei, né? Nitrogênio, tudo que tem nitrogênio e fósforo pode ser fertilizante. E se tem nitrogênio, pode virar bomba. Hipoclorito de sódio, boa e velha água sanitária, tem que conhecer, tá, galera? Então, ele é algicida, bactericida, a gente usa para evitar micro-organismos. Agora, então, nesse período de Covid, água sanitária é o que há para limpeza da casa. Ela é ótima, ela é eficiente, é limpar as solas dos sapatos quando a gente chega em casa. Sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio é conhecido como sal amargo, né? Ele é usado como... Aí, na verdade, uma característica do magnésio, assim como a gente usou o hidróxido de magnésio, o sulfato de magnésio também tem características laxantes, tá? A gente falou do hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, além de laxante, ele ainda pode ser remédio para o estômago. Esse não, ele é usado como laxante, tem um gosto horroroso, daí o nome sal amargo, é muito ruim. Carbonato de cálcio, gente, tem que conhecer o carbonato de cálcio, vão te cobrar 300 mil vezes. Tudo que tem exoesqueleto tem carbonato de cálcio. Então, exoesqueleto de mariscos, conchas, mármore, tudo tem carbonato de cálcio, tá? Ele é muito usado também para combater a acidez no solo. Ele é utilizado na fabricação de giz. Agora a gente não está mais usando giz na maioria das escolas, né? Uma ou outra escola usa giz, a maioria passou para caneta. Mas a escola que ainda usa giz, né?
O giz feito de carbonato de cálcio, ele é um giz que fica lindo no quadro, ele escreve super forte, né? Ele fica ótimo no quadro, mas ele resseca muito a mão fica detonada. Eu, quando usava giz, tinha as pontas dos meus dedos toda ferida. Hoje, com a caneta, meus dedinhos voltaram ao normal, mas feria de sangrar mesmo. Quantas vezes eu joguei giz fora, porque eu escrevia e ficava aquilo cortando o meu dedo. Nossa, era muito ruim. Aí depois eles lançaram um giz que tinha carbonato de magnésio. Ele era menos tóxico para o dedo, ele dava menos problema no dedo, porém, ele era aquele que arranhava o quadro, dava aquele risco que doía o ouvido, sabe? É horroroso, mas enfim. Então, tem alguns exemplos aí da utilização da formação do carbonato de cálcio, mas o principal que você tem que saber é o giz, o mármore e os exoesqueletos, calcita, calcário, né? Sulfato de cálcio é gesso, então tem que conseguir, né, associar sulfato de cálcio a gesso. Sulfato de bário a gente usa muito como contraste, tá? Contraste para exames de gastrointestinal, especialmente do intestino, tá? Tem uma questão do Enem que vai falar bastante sobre sulfato de bário, uma não, né? Mais de uma, que vai falar bastante sobre sulfato de bário, com morte de pessoas, porque ele é muito tóxico. E aí esse carbonato de bário estava contaminado com sulfato de cálcio. Nossa, esse sulfato de bário matou muita gente. Mas enfim, fosfato de cálcio, que ele é encontrado na apatita e na fosforita, ele está presente no dente humano, só que na forma de hidroxifosfato, tá? Normalmente, a maioria dos que ficam bem na extremidade do dente, bem na parte externa do dente, é hidroxiapatita. Esse aqui é só a apatita, não tem hidroxila, mas o que fica bem na parte externa é hidroxiapatita e pode ser atacada pelo ácido. Bom, galera, era isso. Então, com isso, a gente termina funções inorgânicas. Ufa! Ai, é uma matéria muito teórica mesmo. Os exercícios ficaram por conta da montagem dos compostos, tá? Mas os exercícios são basicamente identificar a função. Eu te dou a função para você dizer se é ácido, base, sal ou óxido e dar nome, né? Basicamente é isso, tá bom? Beijo, galera. Ah, tem as reações também, né? Reação com água para formar ácido, reação com água para formar a base. Isso também cai muito. Reação entre um ácido e uma base, tá? Isso também cai bastante. Mas a gente fez bastante coisa aqui, já dá bastante legal, tá bom? Beijo. Fui!